tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Este ano estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Vou estar aqui junto com vocês para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa. Então vamos iniciar nossa aula de hoje? Vamos iniciar revendo um trechinho da história. Acompanhe. Observe um trecho da crônica Festa de Aniversário. Leonora, chegou-se para mim a carinha mais limpa desse mundo. Engoli uma tampa de Coca-Cola. Nós temos aí algumas palavras destacadas. Leonora, carinha, mundo, tampa e Coca-Cola. Observaram? O que essas palavras são? Como que eu posso classificar essas palavras? Essas palavras destacadas, elas se classificam como substantivos. Elas são os substantivos que apresentam na frase. Ai, professor, e o que é o substantivo? Fácil. Acompanhe. Os substantivos é a classe de palavras que dá nome aos seres, às coisas, os sentimentos, aos processos, estados, fenômenos e substâncias, entre outros. Então, olha só, substantivo são as palavrinhas que dá nome aos elementos, que dá nome às coisas. Então, lá na frase, Leonora chegou para mim com a carinha, mundo, tampa e Coca-Cola. São nome de objetos, nome da pessoa. Leonora é o nome da menina, então é o substantivo, é o nome dela. Carinha também é o substantivo, é o rosto, né? Então essas palavras que dão nome às coisas, aos objetos, aos sentimentos, que são os substantivos. Fácil, não é? Então vamos continuar. Por isso, em uma classe com muitas palavras, e é subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia. Então, nós vemos aí que os substantivos eles são inúmeros, de seres, coisas, sentimentos, processos e estados. E eles são classificados dependendo do que ele está nomeando. Tudo bem? Então, vamos continuar. Os substantivos são variáveis em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e o grau, aumentativo e diminutivo. Então, o substantivo, ele é flexível. Ele vai estar no diminutivo ou no aumentativo, no singular ou no plural, certo? Porque ele é flexível de acordo com o número, de acordo com a pessoa, o gênero ou o grau. Então, isso é importante, certinho? Vamos analisar aquela frase novamente. Leonora, chegou-se para mim a carinha mais limpa desse mundo. Engoli uma tampa de Coca-Cola. Agora vamos analisar essas palavrinhas destacadas, esses substantivos. Olha só, Leonora é a menina, ele é um substantivo feminino. Está no singular, porque apenas uma é Leonora. Então, Leonora é a menina, é o nome da menina, é um substantivo feminino. E está no singular. Próxima palavrinha, carinha. O rosto é o nome do rosto, né? O nome que se dá ao rosto. E é um substantivo feminino, está no singular, porque é só um, e no diminutivo, carinha, porque se fosse no tamanho normal, seria cara, né? Relacionada a rosto. Então, está no diminutivo, carinha. Mundo se refere ao planeta Terra, né? Quando ele fala de mundo, está se referindo ao planeta Terra. Substantivo masculino, o mundo, e está no singular, apenas um. Tampa é uma parte da garrafa. Nós temos a garrafa e nós temos a tampa. É uma parte que faz parte da garrafa, né? Serve para vedar a garrafa. Então, tampa é o nome, é um substantivo. É um substantivo feminino, a tampa, e também está no singular. Então, aí nós temos algumas palavras que são exemplos de substantivo. Como nós vimos, substantivos são os nomes, são as palavrinhas que nomeiam as coisas, os objetos, os sentimentos e daí por diante. Fácil, não é? É fácil de identificar o substantivo, não é verdade? Então, vamos dar continuidade. Já percebemos, já vimos o que são substantivos, quais são eles dentro de uma frase. E agora? Os pronomes
Nós já estudamos sobre pronomes, vocês lembram? Existem os pronomes de diversas classificações. Pronomes pessoal, né? Pronomes possessivos e daí por diante. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que são os pronomes. Acompanhe. Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Então, olha só, os pronomes, eles têm uma função essencial. Eu posso substituir o pronome ou acompanhar. Voltando lá na frase da Leonora, se eu fosse relatar algo a mais sobre ela, em vez de eu colocar a palavra Leonora novamente, para o meu texto não ficar repetitivo, eu poderia usar um pronome. Qual seria? Ela. Isso mesmo. Se eu fosse escrever algo sobre ela, eu não precisaria escrever o nome Leonora mais uma vez. Eu usaria o pronome ela. E assim o meu texto não ficaria tão cansativo e tão repetitivo. Certinho? Então vamos acompanhar. Vamos revisar alguns tipos de pronomes. Pronomes pessoais indicam a pessoa do discurso. Eu, você, nós e entre outros. Pronomes possessivos transmite a ideia de posse, meu, seu, meu, minha, daí por diante. Pronomes demonstrativo é aquele que indica a posição de um elemento em relação à pessoa do discurso, no tempo e no espaço. Quais são esses pronomes? Este, esta, aquele, aquilo, certinho? E os pronomes de tratamento? São termos respeitados, empregados normalmente em situações formais. Vossa Excelência, Vossa Majestade, são os pronomes que eu utilizo para me referir a uma pessoa, né, de forma exclusiva, certinho? Então, nós vimos aí um pouquinho da revisão sobre os pronomes, que nós já estudamos em outras aulas, sobre cada um desses pronomes, certo? Agora, vamos fazer uma análise de uma frase do texto. Observe o texto. A mãe, os tios, os avós, todos a cercavam, nervosos e inquietos. Abre a boca, minha filha. Engoli sim, papai. Ela afirmava com decisão. Nós temos aí duas palavrinhas destacadas, minha e ela. Minha é um pronome, ela também é um pronome. A palavra minha é um pronome de quê? Pronome possessivo, minha, né? E ela? Ela é um pronome o quê? Pessoal. Então, olha só, as palavras minha e ela são pronomes. Minha é um pronome possessivo que acompanha o substantivo filha. O pronome possessivo minha está acompanhando filha, minha filha. Indicando posse, a filha é do pai. Já o pronome ela é um pronome pessoal com a função de substituir o nome da Leonora. Neste caso, ela está se referindo a Leonora. Então, nós temos aí o substantivo minha, de posse, que acompanha o substantivo, que é a filha, e temos o ela, que é pronome pessoal, que substitui o substantivo, que está substituindo o nome da Leonora. Certo? Dúvida? Não, né? Então, vamos lá. E agora, os adjetivos. O que são adjetivos? Vocês já sabem, vocês já estudaram sobre adjetivo. Quando eu falo de adjetivo, eu falo daquelas palavrinhas que caracterizam o substantivo, que dão qualidades, que fala algo relacionado ao substantivo. Acompanhe. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, a palavra que se relaciona com o substantivo para lhe atribuir uma qualidade. Observe o texto da crônica. A mãe, os tios, os avós, todos a cercavam nervosos e inquietos. Nós temos duas palavrinhas destacadas, nervosos e inquietos. Nessa frase, os substantivos são mãe, tios e avós. Combinado? Nervosos e inquietos estão qualificando, estão dando a característica desses substantivos. Eles estavam nervosos e inquietos. É como
como eles estavam, é a característica dos substantivos. A palavra nervosos e inquietos caracterizam os familiares da menina, portanto, são classificadas como adjetivos. Então, os adjetivos, eles são palavrinhas que classificam o substantivo. Nesse caso, os familiares estavam nervosos e inquietos. Os substantivos aí são os familiares, nervosos e inquietos, estão caracterizando, dizendo como eles estavam. Tudo bem? E o artigo? Será quando que eu uso artigo? Quais são os artigos? Vocês sempre usam. Acompanhe. O artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Que palavrinha que eu uso antes do substantivo? Vocês sabem, aquela bem pequenininha, mas que me diz tudo. O, a, umas, esses são os artigos. São os artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos quer dizer que eu vou falar sobre algo que eu sei, que eu conheço. O, a, os, as. Quando eu falo, o menino caiu, eu sei quem é o menino. O menino é aquele menino. Eu estou definindo, eu sei o que é. Quando eu uso os indefinidos? Quando eu não sei de quem se refere. Por exemplo, uma, uns e umas. Esses são os artigos indefinidos. E eu uso quando? Um menino caiu. Quando eu falo um menino caiu, eu não sei de qual é o menino, não vi. Eu estou falando que aconteceu, mas eu não sei de quem se refere. Identificaram? Entenderam? Definido, o, a, o, as, eu sei o que é, de quem estou falando. Uma, uns e umas, eu não sei, é indefinido. Eu ouvi falar, por exemplo. Certinho? Vamos só observar aqui um trecho da crônica e observar os artigos. Consultei o tio baixinho. O que é que você acha? Ele foi buscar uma tampa de garrafa, se separou a cortiça do metal. Então, nós temos aí o tio, uma tampa, a cortiça do metal. O tio é porque eu sei quem é, o tio. Uma tampa porque foi qualquer tampa, não é aquela específica. Tinha várias tampinhas, ele pegou uma tampa. A cortiça é porque é o material, eu sei o que é. Do metal também, então são definidos. As palavras destacadas são artigos definidos, o, a, e artigos indefinidos, uma. Os artigos determinam o gênero, o número do substantivo, se é masculino ou feminino, certo? Então, é através do artigo que eu sei se o substantivo é masculino ou feminino. O, masculino, a, feminino. Certo? Dúvida? Não? Estão gostando? Estão entendendo? Espero que sim. Hoje nós estamos analisando a crônica, observando os substantivos, os artigos, os pronomes que aparecem dentro do texto para deixar o meu texto com coesão, com coerência. Certinho? Vamos fazer uma revisão da aula de hoje? Acompanhe. O substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres, às coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. São variáveis de acordo com o gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, o grau, aumentativo e diminutivo. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Os adjetivos caracterizam o substantivo para lhe atribuir uma qualidade. O artigo é colocado antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Certinho? Tudo bem? Entendido? Gostaram? Espero que sim. Um grande abraço, bons estudos, acesse a plataforma Palmas Homeschool, pegue o nosso material, estude bastante. Certinho? Bons estudos e até a nossa próxima aula.